Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta para mais um Geoeconomia Raiz, feito ainda de madrugada, né? Porque é aquela história, olha o Arthur indo, olha o Arthur vindo, ainda estou viajando, então está louca a agenda para a gente conseguir fazer aquele modelo, né, mais moderno desse ano do Geoeconomia, mas em breve ele estará de volta com direito a abraços e tudo aquilo que a gente gosta de fazer nessa interação com vocês. Não se esqueçam sempre de comentar, como eu sempre digo, eu vejo todas as perguntas de vocês, os comentários. Alguém escreveu, Arthur, você só vê no dia? Não, eu vejo depois também, várias vezes eu vejo os comentários. Algumas questões são muito boas, não dá para responder ali no YouTube, porque realmente o espaço é muito curto e eu boto para abordar depois. Outras eu guardo para algum momento falar, mas a gente leio todas elas e todos os comentários. Então continue comentando, nos chamando de dugnista e tudo mais, porque é ótimo, nos ajuda a compartilhar o Geoeconomia para mais pessoas. Hoje nós vamos falar de alguns assuntos. Não tem como não falar da continuidade, né, do acordo de paz ou de guerra, né, da Ucrânia e da Rússia, promovido pelo Trump. Falaremos também do sistema da OTAN, de querer a guerra, de como a Europa está dedicada a continuar com essa guerra e aumentar, né, escalar essa guerra, e como a OTAN tem um papel-chave nessa estrutura de guerra que está sendo montada, como a OTAN realmente é um órgão que nós já falamos muito na economia, de como ele foi um órgão capturado, de como ele serviu como um braço de desestabilização militar, inclusive fazendo terrorismo de Estado, né, pelos globalistas que capturaram a CIA, e como a CIA, né, criou a OTAN e fomentou a OTAN pós-Segunda Guerra Mundial, inclusive não ajudando, não permitindo a desmilitarização da Europa, desincentivando a desmilitarização. Enfim, são vários fatores. O fato é que a OTAN hoje se tornou um órgão que quer uma guerra mundial, e a gente vai falar disso também. Falaremos das prisões como instrumento de regulação política que tem sido utilizado na Turquia, na China, né, e também no Brasil. E, aliás, quando falarmos da China, falaremos dessa concentração de poder que a China, que o Xi Jinping está fazendo através do expurgo dos seus militares, mas que significa uma fraqueza de poder. Por quê? Já adianto, quando a pessoa precisa concentrar ainda mais poder, é que o poder que tem não é suficiente para manter o status atual. E isso também tem acontecido no Supremo Tribunal Federal, que é parte desse grande sistema, né, de juristocrata que foi formado pelos neoliberais, pelos globalistas liberais, que nós também já falamos muito na economia, mas falaremos hoje porque essa semana teve o evento direto, né, tanto do Alexandre quanto do Gilmar, falando que o Supremo só pode agora, né, para pedir impeachment do ministro Supremo, tem que ser pela PGR, curiosamente alimentando o Ministério Público, que é um órgão marxista e tecnocrata, representante desse sistema de coação e extorsão judicial. Enfim, para fechar, falaremos rapidamente de um grande plano da China também, que está sendo utilizado através de inteligência artificial para aumentar a sua capacidade editorial, produzindo livros em massa e exportando, obviamente usando como soft power. Bom, está aí a segmentação do nosso Geoeconomia, como me pedem sempre. Então vamos lá, né, falar sobre a questão da Ucrânia, principalmente porque o Rubio e o Witkoff, eles estão, na verdade, numa disputa, né, pelo controle da estratégia do acordo da Ucrânia. E falaremos disso agora. Sabe por quê? Essa semana, a gente pode dizer que ela foi definida pelo desenvolvimento do que nós vimos que era o plano de 28 pontos aí que o Trump propôs. Só que você viu que Moscou não reconheceu, né, ter recebido uma versão oficial desse documento, apenas indicaram que ele poderia ser aceito, sim, como uma base inicial para um acordo pacífico, mas, ao mesmo tempo, a delegação dos Estados Unidos, que está sendo liderada, né, pelo Marco Rubio, manteve aí uma série de conversas com aliados europeus e com a equipe ucraniana, tá? Que, nesse caso, estava sendo liderada pelo chefe do Estado-Maior presidencial, que era o Andriy Yermak, para
discutir propostas. Só que logo depois o André Marcos caiu. Bom, o resultado dessas consultas desencadeou um turbilhão de rumores, tá? E que inclusive tinham dito que a questão dos 28 pontos não existe mais, porque agora o Rubio assumiu essa liderança. A maioria das fontes que falam da guerra hoje e desse acordo dizem que esse acordo foi reduzido para 19 pontos, tá? E que as questões mais controversas, por exemplo, em relação ao tamanho das Forças Armadas da Ucrânia, a adesão à OTAN e eventuais questões territoriais, elas realmente saíram do acordo, ou seja, não sobrou nada. Esvaziaram o acordo, isso que as pessoas dizem. Só que nenhuma versão pública disso aconteceu, né? Foi divulgado, né? Não sei, os boatos e notícias de jornais, etc., que não são muito confiáveis, né? Dos dois lados, né? Mas o fato é que, apesar dessas notícias, o processo de paz, os sinais que está tendo pelo menos uma conversa mais madura para esse acordo de paz, ele tem permanecido. Evidentemente, meu caro, o pessoal da União Europeia, né, eles têm trabalhado de forma incansável para convencer o Trump a alterar o documento de uma maneira que eles sabem que não haverá o acordo de Moscou, né? Por quê? Porque a Europa quer continuar a guerra. Eles querem continuar e estão decididos que esse é um plano necessário para a União Europeia. Muito mais eu vejo como uma manutenção do sistema atual da União Europeia do que de fato uma estratégia de sobrevivência de longo prazo. Aliás, eu acho que a União Europeia prefere destruir a Europa e manter o seu politburo do que libertar a Europa, desenvolver a Europa e eles perderem esse poder. Tanto que imediatamente a Ursula von der Leyen, que para mim até disse puxando o fio dessa semana, que já saiu, que quando ela vai se pronunciar, eu vejo, impressionante, não sei como as pessoas não veem, a própria essência do bigodinho, né? A forma como ela fala, as políticas que ela defende, os absurdos que ela apresenta. Então, óbvio, a reação dela ao ver que o Trump estava tentando um acordo com a Rússia e que a Ucrânia sentou para discutir com o Trump, até porque não tem cascalho, e sem cascalho não tem guerra, foi imediatamente dizer que vai levantar mais 90 bilhões de euros, baseado inclusive no orçamento da própria União Europeia como garantia. É uma loucura. E que a Ucrânia podia pagar quando puder, e se a Rússia, evidentemente, ressarcir os danos de guerra. Ou seja, é uma maluquice. A Europa não tem dinheiro para isso e o povo europeu não quer pagar essa guerra. Mas não é a cabeça dos malucos, né, dos loucos da União Europeia, especificamente a que eu chamo de Ursula von der Louca, né? Porque realmente são medidas que não condizem com a realidade. E isso vai levar a uma grande explosão em algum momento. Mas, enfim, no lado americano, teve o Steve Witkoff, que se programou aí para viajar para Moscou para discutir o plano com Putin, entendeu? Ao mesmo tempo que o dos Estados Unidos também mandou um novo enviado, né, para a Ucrânia, que é o Dan Driscoll. Então está tendo uma conversa, uma ação desses dois para tentar chegar num esforço comum, e a União Europeia querendo a guerra e fazendo todos os movimentos para meter a Europa numa nova guerra que se tornará uma guerra mundial. Bom, o último esforço então agora da Europa para acabar mesmo com a paz e gerar esse partido de guerra europeu foi ter vazado, e eu cheguei a comentar um pouco disso no último programa, mas as pessoas falaram assim, não, Arthur, mas você não viu que as conversas telefônicas do Witkoff vazaram, né, as conversas dele com o Yuri Ushakov? Sim, eu disse que essa negociação faz parte e que você viu foi apenas um recorte, né, dessa conversa e vazada seletivamente, como são as coisas, que dão a entender uma coisa que pode não necessariamente ter ocorrido quando você vê o conjunto das negociações, né? Enfim, mas obviamente ele foi alvo, por causa desses recortes, de uma tempestade brutal de críticas, mas o fato dele estar indo a Moscou mostra que não houve uma alteração do Trump na autoridade que ele dá ao Witkoff para ele poder negociar com a Ucrânia. Bom, o fato é que essas negociações, né, mostraram linhas profundas de
desavenças no governo Trump, né? Mostraram gaps, mostraram buracos. O time não está tão unido assim, porque vazar conversas dessa forma mostram que pessoas do Departamento de Estado americano é, estão em contato com a União Europeia, querendo ajudar a União Europeia a promover a guerra, contrariamente às orientações do presidente, que é o Trump. Então você vê que existem uma série de emissários informais, né, tentando bombardear ou boicotar os processos diplomáticos formais. E isso é muito comum. É claro, também disse até no último programa do Puxando Fio, que é óbvio que nesse momento a China e a Rússia estão gastando milhões e milhões de dólares para comprar burocratas americanos dentro do governo de Estado, do governo de Estado americano, ou mesmo, né, financiar indiretamente democratas e pessoas ligadas a eles, para boicotar e criar todo tipo de boicote, sabotagem aos planos do Trump nos Estados Unidos, em face da crise econômica que o Trump está impondo à China, né, e as dificuldades que está impondo à China. É óbvio. Agora, não é de se espantar também na história do mundo que isso tenha acontecido, quer dizer, de burocratas estejam vazando e trabalhando contra as orientações do governo. Mas mostra um gap, um furo, uma lacuna muito grande dentro do governo Trump. Em relação à Rússia, por exemplo, eles responderam sim todas essas críticas, né? E os 28 planos do Trump. O Sergei Lavrov, que é o ministro, né, das Relações Exteriores, e o porta-voz do Kremlin, que é o Dmitry Peskov, disse que não podia comentar nada dessa acordo de paz porque não havia nenhuma informação real sobre, concreta, né, oficial daquilo, entendeu? E então esses 28 pontos não eram ainda oficiais, muito menos a ideia dos 19. Então não haveria o que comentar, mas o fato é que está tendo um movimento de bastidores para chegar no tipo de acordo. E o Witkoff tem sim um mandato muito claro do Trump para negociar, sem impor, óbvio, termos para o governo dos Estados Unidos, mas tem sim um mandato, uma carta branca do Trump, não carta branca, é uma carta condicional do Trump para negociar e falar em nome do governo americano, entendeu? Agora, quando você olha as declarações do Rubio, todo esse cenário é contraditório e mostra que existe uma briga de poder dentro do governo americano, né? Uma briga de poder, porque não é uma briga apenas de grupo, é uma briga de grupo e de estratégia e de confiança do próprio em relação ao próprio Trump, né? Quem vai ter mais confiança, quem vai determinar a política externa, como ela vai ser feita e qual o resultado de uma política externa que será feita, você entende, em cima de um plástico aqui, mas qual a política que é externa que será feita como determinante da geopolítica dos Estados Unidos. Então, o problema é que essa briga dá sinais, né, que para, por exemplo, Moscou e para alguns membros da União Europeia, que estão opostos nos interesses deles, mas captam o sinal da mesma maneira, que eventualmente o Rubio ou o Witkoff não estão realmente alinhados. E, portanto, a proposta de um ou de outro pode não ser confiável, entende? E a depender de quem for o vencedor, então, por exemplo, se o Witkoff tiver realmente a carta branca do Trump e for dele a estratégia, não haverá certeza, isso é uma percepção internacional dos países envolvidos, seja da União Europeia quanto de Moscou, que a proposta será defendida, por exemplo, se o Witkoff ganha essa batalha, que com a derrota do Rubio, o Partido Republicano aprovará internamente a proposta apresentada pelo Trump. Até porque uma derrota do Rubio começa a minar as suas próprias ambições políticas que estão rolando aí para 2028, né? Ele também quer ser o sucessor do Trump e ele ser o cara que fechou o acordo com a Ucrânia, obviamente, é bastante importante dentro do cenário político, tá? Também não há confiança de vários países de que a equipe do Trump possa garantir a entrega dos compromissos ucranianos, entendeu? Então, desde que esse rascunho, né, dos 28 pontos começou a aparecer,
ou desde, na verdade, que podemos até anterior a isso, desde que se começou a falar, né, de paz, quando começou a discutir um primeiro acordo de paz, desde a época que aquele ministro de defesa ucraniano, que é o Rustem Umerov, foi a Miami para começar a discutir, você começou também a ver um racha do outro lado, do lado ucraniano, onde, por exemplo, até mesmo o Zelensky não confirmou os pontos que o Umerov tinha concordado, entende? Então você está vendo que existe uma série de dúvidas sobre os acordos que estão sendo construídos e se eles vão ser entregues mesmo, entendeu? Até porque, voltando em relação, por exemplo, ao Witkoff, o Zelensky também não quis se reunir com o cara, entende? Então você não pode garantir um acordo vinculativo hoje ucraniano que seja realmente acordado pela Ucrânia e que ele vai entubar de qualquer maneira, entendeu? E também não pode garantir que esse acordo, caso a Ucrânia aceite, não seja anulado pelo Congresso americano ou mesmo revertido numa administração futura após 2028, se o Trump não ganhar, o Rubio não ganhar, entende? Ou até mesmo se o Rubio ganhar e não concordar com o acordo do Witkoff. Quer dizer, existe uma série de incertezas hoje que começaram a pipocar por uma série de lacunas políticas que existem hoje, inclusive por causa também dessas lacunas, né? Essas lacunas que também são criadas, desculpe, pelos intermediários europeus, né? Por gente que quer rearmar a Ucrânia, né? E também partir para uma guerra maior. Enfim, há uma série de fatores, e isso ficou muito claro essa semana, nesses últimos 5 dias, que basicamente começam a pipocar em tudo que é lugar, dizendo, esse 28 do Trump aí, acordo, talvez não tenha apoio político em Washington, né? Nem os republicanos necessariamente vão querer garantir isso, ou mesmo intermediar esse acordo entre Rússia e Ucrânia, que envolva, por exemplo, concessões reais sobre o território, né? Que fale da OTAN, de neutralidade, enfim, há muitas questões a serem discutidas e pode ser que não seja aprovado dentro do Congresso. E tudo isso causa uma instabilidade muito grande para um acordo de paz, né? Então, você começa a ver que essa resistência levanta dúvidas, e grande parte dessa resistência acaba sendo também criada ou possibilitada por um ambiente hoje dentro do Congresso americano, tá? E que você recebe uma série de informações contraditórias sobre o resultado da guerra. Por exemplo, se você pegar inúmeros analistas militares, você vai ver que muitos desses caras dizem que a Ucrânia não tem a menor condição de chance de reação e de recuperar os seus territórios, né? Que não é uma questão de dinheiro e apenas de armamento, quer dizer, com a estrutura atual que tem é impossível. Mas as análises que chegam dentro do Congresso americano e uma série de think tanks, que às vezes são patrocinados, sabe-se lá por quem, né, estão invertendo esse cenário. Eles são super otimistas, dizendo que a Ucrânia ainda pode vencer militarmente a guerra sim, que a Rússia que está à beira do colapso, que não há motivo para qualquer iniciativa diplomática, né, e que qualquer acordo seria uma recompensa para a Rússia em face das agressões que eles sofreram, etc, etc, etc. Só que outros analistas militares informam o contrário, que as forças russas estão cada vez mais, sim, a registrar ganhos significativos, que a cidade de Pokrovsk está ocupada, entendeu? Enfim, que a cidade de Sieviersky está completamente cercada e que as forças ucranianas já foram divididas em 2 grupos, entendeu? E ainda tem uma série de outras áreas, né? Tipo Orikhiv, que está sendo cercado, né, pelo sul e pelo oeste, tá? E a cidade também de Kupiansk, que, por exemplo, tem mais ou menos 15 batalhões ucranianos que foram cercados. Isso são notícias de analistas militares oficiais falando exatamente do que está acontecendo e também afirmando que a Força Aérea Russa continua, né, uma campanha contra a infraestrutura energética e ferroviária da Ucrânia, causando apagões em todo o país, destruindo ferrovias e que esses ataques estão sendo sustentados com mísseis e drones que estão cada vez mais reduzindo a capacidade industrial da Ucrânia
né, basicamente a zero, a uma inexistência, uma destruição total. Agora, certas informações que chegam no Congresso americano mostram o contrário. Então, a gente vive uma certa incerteza informacional e isso atrapalha muito o acordo de paz, porque, a depender de como o Congresso analisa essas informações, amplia as fontes, ele pode ser literalmente mal informado sobre uma determinada coisa, entende? E no final disso tudo, dessa bagunça política que foi esse acordo de guerra, desses interesses que tem dos mais díspares possíveis na continuidade da guerra, né, inclusive de interesses geopolíticos da própria China, que talvez queira que essa guerra por procuração continue, você tem um fator só que é uma certeza. Isso é uma certeza, que o processo de paz está quase inteiramente nas mãos do Trump. Então, se o Trump bater na mesa, ele irá conseguir, sim, determinar as condições de paz que isso poderia acontecer. E parte disso é exatamente porque a maioria dos países envolvidos nisso não tem capacidade de reação, no caso da Europa. Tanto é que a Europa olha hoje com preocupação a esse acordo do Trump e sente que não tem estatura, musculatura diplomática para contrapor-se a esse acordo ou fazer uma proposta maior. Então, o que eles pensaram, né, vendo também a posição do Putin? Vou conversar com quem patrocina o Putin, né, diretamente. E o Macron foi à China conversar com o Xi Jinping e mandou a real aí, falou essa semana, ó, a paz na Europa passa por um acordo, uma conversa com a China. Entende? Então, o que a Europa vai começar a botar em jogo? Ativos europeus para dizer para a Rússia, para a China, que ela tem que botar um freio na Rússia e de repente, e com certeza, né, de repente não, com certeza, garantir um acordo em que a Rússia aceite perder muito mais do que gostaria, entende? E no final das contas, isso tudo mostra pra gente uma questão extremamente antiga na geopolítica, tá? É que a Rússia continua sendo o mesmo problema geoestratégico que sempre foi. Ou seja, uma imensa potência continental localizada no coração da Eurásia, comandando vasto território e recursos, como já diria o Zbigniew Brzezinski. Mas, enfim, esse é o nome da criança, e ele argumentou isso em 1997, no famoso livro O Grande Tabuleiro, The Grand Chessboard, né, falando sobre como a Eurásia permanece sendo a chave para todo o poder global e que a estratégia dos Estados Unidos era exatamente essa, que tinha que garantir que nenhuma potência rival, especialmente a Rússia, pudesse dominar essa região. Na época, o Brzezinski pediu que os Estados Unidos, né, evitassem, né, qualquer tipo de acordo conluio e mantivesse a dependência de segurança, né, entre os estados vassalos, como ele definiu, e que mantivesse todos esses outros afluentes bastante flexíveis e protegidos e impedindo que essa camada de estados se unisse montando uma unidade. Então, o George Friedman, né, que ele é um conhecido, né, como sombra da CIA, mas um cara que tem muita relação com a CIA, eu acho que ele tem uma frase que coloca muito bem essa questão. Ele fala que o objetivo dos Estados Unidos deve sim ser manter a Eurásia dividida entre o maior número possível de poderes diferentes e de preferência mutuamente hostis. E eu acho que essa é a grande lição nessa questão geopolítica, assim, é assim que os caras veem, e faz sentido. Porque, veja, é indiscutível que a Rússia hoje possui imensos recursos naturais e são incomparáveis para qualquer outra nação lá, da região. E isso torna, né, a Rússia não apenas economicamente valiosa, mas ela torna geopoliticamente perigosa. Então ela tem uma riqueza de recursos que poderia alimentar, né, toda a recuperação dela, da Ucrânia, e a ascensão de potências rivais, como por exemplo a China, né? E a estratégia dos Estados Unidos, né, nas décadas de 90 e 2000 se concentrou exatamente em controlar uma série de regiões que tinham recursos estratégicos, rotas comerciais e indústrias chaves, tá? Só que
assim como a China também tem a mesma, diga-se de passagem, estratégia hoje. Só que tem uma diferença. Os Estados Unidos fizeram questão de integrar isso ao sistema financeiro ocidental dentro da visão do liberalismo econômico, montando então uma estrutura rentista para controlar esses ativos, colocando tudo isso debaixo do controle das grandes famílias e grandes elites financeiras do Ocidente. A China não está fazendo essa integração com o sistema financeiro quando ela controla todas essas rotas, né? Ela não está botando isso na mão de certos bancos, mas ela mantém, obviamente, na mão de poder do Politburo, do Partido Comunista Chinês. Também não é bom. Na verdade, nada disso aí dos dois cenários são bons, né? Mas o fato é que a China olhou para essa estratégia americana e aprendeu que haveria uma necessidade de concentrar, de controlar esses ativos. Bom, quando os Estados Unidos, então, faz essa integração com o sistema liberal, que hoje é o culpado, inclusive, de colocar os Estados Unidos refém da China, porque o liberalismo era meio e de repente ele vira o fim em si mesmo, então a gente acabou subvertendo os meios pelos fins, ou os fins pelos meios, né? Então o liberalismo, que era um meio para fazer esse controle de integração financeira, virou um fim em si mesmo. Resultado, ele colocou um sistema de dependência entre independência que gerou um problema de segurança nacional no mundo, como já falamos no algumas economias passadas, tem? Ou seja, um país começou a confiar 100% da sua produção de manufatura de algumas questões estratégicas, para ser mais objetivo, por exemplo, remédio, indústria farmacêutica ou mesmo equipamentos médicos. Então, indústrias de chips, questões industriais chaves, quer dizer, a produção disso foi inteiramente colocada na China e essa estratégia deixou muitos países reféns, então, da China, né? Não podendo controlar a sua própria, tendo autonomia para controlar a sua própria indústria, ficando refém, ou seja, criaram riscos geopolíticos, entendeu? E parte dessa estratégia de domínio dos globalistas e dessas elites financeiras internacionais foi utilizar exatamente as políticas de privatização, como aconteceu no Brasil, e como ainda querem fazer com o projeto T, entendeu? É preciso privatizar, sem pensar que é privatizar para quem? Como? Em que condições? Então, muitas vezes, com a necessidade de dizer precisamos reduzir o Estado, né? Precisamos, então, vender ativos estratégicos. Esses ativos foram vendidos usando a ideia de que há um mercado competitivo, que não é verdade. Caiu isso em alguns monopólios e cartéis, e simplesmente esses cartéis começaram a dominar e concentrar o mercado, quebrando as pequenas e médias empresas e muitas vezes concentrando ativos estratégicos em poucas mãos. Veja, tudo isso foi feito com políticas de privatização. É por isso que às vezes a pessoa fala, privatização é boa? Não. Talvez não seja. Mas é necessariamente ruim? Também não. Depende dos objetivos, dos meios, dos eventuais compradores. Enfim, é uma série de fatores, mas ela não é sempre boa. E esse é um problema que muitos liberais têm dificuldade de enfrentar. Veja, vários liberais do Twitter aí, que enchem a minha paciência, e falando do Reagan, esquece que o Reagan, quando fez uma política grande de desregulação americana, ele acabou enfraquecendo as políticas anti-trust nos Estados Unidos, criando grandes cartéis, tá? Grandes cartéis e monopólios na área agrícola, destruindo empregos no setor de pequenos e médios agricultores. Eu até anotei um dado aqui, vou ler para vocês, que eu tenho em algum lugar. Geralmente não faço isso, né, parar o gel para pegar um dado, mas esse é um dado bom, porque os liberais, sabe, os caras que falam do Reagan, nunca comentam isso, porque, aliás, muita coisa que houve nessa época não é comentada, como, por exemplo, o fato dele mesmo ter expandido, ele reduziu o imposto, é verdade, mas ele expandiu brutalmente o orçamento do Estado. Inclusive, tem uma frase do Dick Cheney, que quando ele é perguntado, ele fala o seguinte, porque os Estados Unidos estavam gastando muito, o Dick Cheney vira e fala assim, o Reagan já nos ensinou que o orçamento não é algo importante, quer dizer, é exatamente contrário a tudo aquilo que esses neoliberais
dizem que estudam, não falam aí no Twitter e ficam dizendo, não, vamos privatizar, porque isso é livre mercado, porque o Reagan e a Thatcher. Não foi assim que aconteceu. Veja, deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Quando ele cria, veja bem, quando ele cria essas políticas de desregulação na década de 80, né, como eu te falei, eles já acabaram com a aplicação, diminuíram a lei antitrust, né? E aí o agronegócio acabou influenciando, tomando conta, algumas grandes empresas, né, tomando conta das agências reguladoras, como a USDA, diga-se de passagem, como exatamente aconteceu no Brasil, no governo Fernando Henrique, que criaram essas agências reguladoras para dizer que são técnicos e fugir da questão política, né, para deixar independente, e o que aconteceu é que essas agências foram capturadas por grupos econômicos, como hoje, né, o Dedé Odebrecht e essa turma aí. Bom, o fato é que esses caras capturaram a agência regulatória, tá? Favoreceram certas corporações e não os pequenos e médios agricultores. Cara, vou dar um exemplo atual disso, que acontece no Brasil, Comissão de Valores Imobiliários. Ela tem um papel, né, concentrar e trabalhar para 3 ou 4 grandes bancos e problema. É exatamente isso. E muita gente ainda cita a CVM como um exemplo de algo sério no Brasil. Gente que fala que faz análise política, né? Ou seja, devia botar o nariz de palhaço, porque está sendo enganado pela questão mais simples, mais óbvia, de como as agências serviram para ser capturadas, para trabalhar para o globalismo e para certos grupos. Enfim, essa atitude do Reagan na época simplesmente prejudicou todos os pequenos e médios agricultores, gerou uma crise agrícola nos Estados Unidos brutal, os preços caíram mais de 50%, você teve 300 mil inadimplências, 250 mil fazendas fechadas e os políticos simplesmente chegou-se ao ponto de ter que suspender o embargo soviético, tá, de grãos para poder ajudar nas exportações, porque foi uma desgraça no setor alimentício americano. Ou seja, isso os liberais não contam. Não contam os efeitos dessas políticas que foram feitas, entende? Bom, mas voltando à nossa historinha, as políticas de privatização, elas foram usadas ideologicamente exatamente para gerar reformas econômicas, tá? Mas não apenas isso. O fim desse negócio era criar mecanismos de transferência de riqueza dos países para certas corporações. Isso foi feito no Brasil e isso foi feito em vários lugares. Tentaram fazer isso com a Rússia também. O fato, né, é que no primeiro momento, a história era muito bem vista. Tanto que você vai ver o Putin e você vai ver uma série de economistas que hoje estão ao redor dele, trabalhando e palestrando no Fórum Econômico Mundial, com aplausos dos governos americanos e dos governos europeus, com aplausos. Quando esses caras acordam, é que eles percebem que eles estão entrando numa arapuca brutal, né? Então, eles perceberam que as políticas de privatização e as reformas tinham como objetivo capturar ativos estratégicos. O Brasil até hoje não percebeu isso, né? Ele leva a sério isso como fosse política. Então, você começa a ter uma percepção de que essas políticas só serviam para garantir, né, uma fraqueza e um isolamento à medida que você vai vendo, não os Estados Unidos, mas um grupo que controla essas políticas exercer uma hegemonia global que era incontestável. Ao mesmo tempo, né, esse grupo, que eu já contei um pouco da origem dele, como ele montou a CIA e depois a OTAN, utiliza a OTAN para desestabilizar países. No caso, um desses países também é a Rússia. Veja, essa estratégia de desestabilização, seja financeiro ou usando a OTAN, sempre foi uma tentativa de fazer um confronto para um domínio, mas não por causa evitando, evidentemente, o confronto direto, principalmente no caso de potências nucleares como a Rússia, né? Mas se utilizou a expansão da OTAN junto com a União Europeia para o leste, para criar uma ideia de cerco militar, desestabilização interna, usando terapia de choque do Milton Friedman, tá? E uma guerra de informação extremamente sofisticada. Extremamente sofisticada a ponto de você ver que existe o politicamente correto e o economicamente correto. Os woke's usam o politicamente correto e os liberais o economicamente correto. Fale de Adam Smith, meu caro, no Twitter e você verá
o nível de doutrinação e lavagem cerebral que esses caras sofreram, entende? Mas uma dessas políticas de domínio foi exatamente o uso da OTAN, né? Então a OTAN, que deveria ter sido desmantelada na medida que a Segunda Guerra acabou, né, não era mais necessário, aquele inimigo comum acabou, né? E ela, na verdade, ela continua, permanece. E não só ela mantém a sua estrutura, como há um alargamento da OTAN, tá? E isso é, obviamente, uma política deliberada de domínio mundial. Se você pegar a história, você vê que o primeiro passo decisivo disso veio agora, em 1999, né? Quando você tem uma aliança formal, né, uma aliança ocidental, que acabou admitindo, né, formalmente a Hungria, a República Tcheca e depois a Polônia, né, que é um país com uma longa história de antagonismo em relação à Rússia, para participar da OTAN. Então, obviamente, o que começou a todo mundo a discutir é que essa expansão da OTAN serve para montar uma estratégia de controle de domínio global, tá? E que vai alinhando as estruturas políticas e de segurança do continente com aquele desejo das grandes corporações americanas que se escondem atrás do governo americano, né? Então, como disse um cara chamado Hitz, ele fala o seguinte: os europeus caíram, meu cara, em uma armadilha transatlântica. E é verdade. E a partir, eu acho que desse ponto de 99, fica muito claro, né, que as iniciativas de política externa europeia é exatamente estabelecer um consenso, tá, de controle mundial que submeta ao Comitê da União Europeia, né? Em termos práticos, o que isso significa? Que a União Europeia quer começar a utilizar os países no entorno dos seus alvos, né, ou a Rússia ou qualquer outro, né, para começar a criar uma desestabilização e, de certa maneira, criar uma fagocitose, né? Ele vai emendando aquilo ali, absorvendo e tal. O Zibrinsky, né, o Zbigniew, sempre não era o nome desse cara, mas o Brzezinski, ele disse isso, veja, ele explicou, porque ele morreu bem velho, mas ele explicou abertamente que a expansão da OTAN, veja bem, não era um fim em si mesmo, mas era uma maneira evidente de manter o domínio americano, tá? Ele diz isso, abre aspas, a Europa é a ponta de ponte geopolítica essencial na América, da América na Eurásia, tá? Então ele fala sim que a OTAN foi entrincheirada por uma influência política e, a partir daí, um poder militar para controlar a Eurásia. Isso dito pelo Zbigniew. Isso significa que, e fica muito claro, desde 99, quando a OTAN então lança o seu ataque à Iugoslávia, a antiga Iugoslávia, né? E esse Estado não era alinhado, tá? É que ele queria começar uma política de influência, de domínio, para realmente cercar e dominar o que eles pudessem. Então, a Rússia, e há muito tempo, né, que já considerava os Balcãs, né, inclusive a Sérvia, uma esfera da sua influência histórica e cultural, né, com base na identidade cristã e eslava ortodoxa, né, começa a perceber que está havendo uma série de intervenções com o objetivo de absorção de determinados estados para consolidar um poder militar, cultural embaixo do continente europeu. Entendeu? Então, há uma nova ordem mundial que está sendo construída. Um projeto aí para substituir, né, aos poucos, a autoridade do Conselho de Segurança da ONU por uma ordem internacional baseada em regras lideradas pela OTAN, que na prática ela equivalia a um sistema governado não por normas universais, mas especificamente por quem escreve as regras e quem bota o livro de regras na mesa. Isso é percebido historicamente pela China também, que resolveu fazer o mesmo papel, né? Assumir esse papel agora, reescrever o livro de regras. Por isso que o momento que nós vivemos é um momento em que há uma briga, há uma guerra para quem vai escrever o livro de regras, né? Então, tudo isso a gente vai vendo ao longo da história como o neoliberalismo e o liberalismo, junto com a OTAN, eles se encaixam e vão criando monopólios e oligopólios num grande esforço ocidental
e não do Ocidente, mas de grupos, de empresas, de famílias, para fazer um controle não só de todo o Ocidente, mas também exercer uma influência sobre a Europa Central e Sudeste, né? Então, quando você vê, isso que eu digo, esses eventos de 99, essa guerra, quando ela começa, você percebe que ela não foi uma anomalia, mas ela é uma construção de uma estratégia, né, para garantir domínio das estruturas de poder europeias, né? A Iugoslávia, como resultado disso, foi destruída, os Balcãs foram absorvidos pela órbita ocidental, né, e toda a Rússia, que achava que tinha uma influência ali, foi empurrada um pouco, ainda mais, né, mais distante para a margem da política europeia. Junta-se isso às intervenções dos Estados Unidos nos anos 2000 no Iraque, no Afeganistão, né, juntamente com a sua retirada do tratado de antimísseis balísticos e a implementação de um grande escudo de defesa ao longo de toda a fronteira ocidental, né, da Rússia. E você vai vendo, junto com a expansão da OTAN, você vai vendo uma radicalização de alguns países que vão gerando, então, uma expansão cada vez maior da OTAN e do domínio desse grupo sobre a Europa. Depois disso, surgem as revoluções coloridas, né? Começando na Geórgia em 2003, na Ucrânia em 2004, e depois isso migra por Quirguistão em 2005. Então são operações que são ditas como revoluções democráticas, mas foram operações, na grande maioria delas, lideradas por ONGs financiadas, como já apareceu, o próprio Trump falou, pela NED, né, que é aquela National Endowment for Democracy, a Freedom House e a USAID, né? USAID. Ou seja, gente extremamente ligada com a inteligência dos Estados Unidos que montou a OTAN. Veja, tudo isso faz parte aí de um grande resumão dessa história para a gente compreender o tamanho do problema e da vontade de expansão da OTAN, como ela vem continuamente sendo controlada por globalistas, buscando e incentivando cada vez mais a guerra. E no momento em que você tem uma tentativa, né, de garantir um acordo de paz, que acho que o mundo e a população, né, mais importante, o povo, a população quer ter esse acordo de paz em face de todos os problemas que nós estamos vivendo, né, econômico, geopolítico, etc., a OTAN se coloca sempre como um instrumento de sabotar deliberadamente qualquer acordo de paz. Enfim, não dá para a gente fazer um resumo muito... Não dá para você compreender, aliás, desculpe, todas as raízes dos conflitos que nós estamos falando. Tem muita coisa que eu não disse, né, que era importante, mas é basicamente para poder perceber, fazer uma síntese aqui de como a OTAN, ao longo da sua história, né, tem trabalhado para, de fato, construir essa guerra, porque ela quer a guerra, né? Então, a paz, né, deixou de ser um alvo importante para ser atingido. Isso já não é mais parte do imaginário que foi construído. Até porque, lembre-se, as políticas liberais, elas tinham um objetivo, né? Conquistar e destruir, né, fazer um mecanismo de transferência de riqueza dos países para determinados grupos. Então, o que esses caras criaram, né, para implementar isso? A ideia de que a paz poderia ser condicionada por uma série de tratados internacionais que hoje, né, estariam, né, esses tratados na mão de grandes organismos que estariam trabalhando a partir de 3 pilares que formaram o famoso credo liberal, né? Quais são os 3 pilares, mecanismos que foram feitos para garantir ou incentivar a paz? Primeiro, esses caras falaram a difusão da democracia, que é a ideia da teoria da paz democrática, né? Que diz que não há exemplo de guerra entre duas democracias. Depois, esses caras também falaram, no credo liberal, a troca comercial, o livre mercado, porque a guerra será contraproducente, porque se um é cliente e o outro é fornecedor, eles nunca vão querer brigar. Olha, isso aqui é ingenuidade. Bom,
Terceiro, exatamente, as instituições internacionais capazes de fornecer estruturas para você ter um permanente diálogo e evitar grandes mal-entendidos. Agora, olha a história do mundo depois da fundação desse credo liberal e diga-me, meu caro, se o credo liberal foi de fato usado para promover a paz ou para, através da corrupção desses conceitos, né, da troca comercial, né, do domínio de mercado, dos monopólios, do uso e captura das instituições internacionais, do ESG, do wokeismo, de tudo isso, se não foi criado para servir como instrumento de controle e imposição de um pensamento único. Pois é, e é por isso que, de certa maneira, a população hoje, o povo, não acredita mais nessas instituições para garantir a segurança. Veja, não se discute mais a segurança nacional. Hoje o povo discute a segurança quase que humana, né? A segurança das pessoas, entende? Então, durante muito tempo se pensou, né, que a guerra ou a segurança humana poderia ser garantida pelos estados. Muitos desses estados viraram estados persecutórios, estados que resolveram acabar com as suas oposições ou de grupos que eram politicamente indesejáveis. A partir desse ato de perseguição e desumanização, e muitas vezes genocídio mesmo, guerras, enfim, episódios cruéis da história humana, se criou um conceito de dever de interferência. Tá? O dever de interferência foi defendido, meu caro, durante a década de 60, especialmente na Guerra de Biafra, que aconteceu entre 67 e 70. Tá? Então, associações como Médicos Sem Fronteiras e também depois outras personalidades que teorizaram essa ideia, como o Bernard Kouchner e o Mário Bettati, né, eles falaram que você basicamente tinha que ter um imperativo do dever de interferência, ou seja, há um limite para a soberania do Estado. Nós não devemos respeitar a soberania dos Estados se certas situações excepcionais colocassem populações ou determinados grupos em perigo por serem absurdas. E a partir daí se chamou a responsabilidade de proteger. Tudo isso continuou. Isso continuou na cúpula do milênio 2000, né? Na cúpula mundial das Nações Unidas, quando começaram a ter, em função, né? Começaram a ter não, mas em função de uma série de crimes de guerra, purificação étnica, perseguição a cristãos também e outras etnias, crimes contra a humanidade, ameaças explícitas à paz mundial. Então, a partir daí, se criou uma ideia de sim, devemos interferir. Há um limite que tem que ser respeitado, e isso inclui também o respeito pelo direito internacional. E mais ainda, existe um direito natural que deve prevalecer sobre o direito positivo, tá? Que já é reconhecido anteriormente em caso de emergência humanitária. Mas eles estão dizendo, não, existem situações em que não dá para respeitar a soberania nacional, para a gente poder resgatar populações, grupos, pessoas, né, contra o uso arbitrário do poder do Estado. Entendeu? Ou seja, há um momento em que o direito natural supera a realpolitik, né, para garantir não mais ou preservar o direito à competição das superpotências, mas a própria segurança humana. Então, ao longo de vários anos, essas discussões aconteceram, né, de forma madura. Só que, novamente, se utilizou da corrupção desses princípios. ONGs, think tanks, redes de ativistas de esquerda, especialistas, sociólogos, tiraram proveito exatamente de tudo isso, inclusive de tecnologia da informação e de outros fatores. Também tiraram proveito da globalização, né, para mobilizar a opinião pública no sentido de manipulá-la em torno de um único pensamento, de uma única causa, como acontece com a Greta agora, em relação a uma determinada situação de angústia ou mesmo de solidariedade com determinadas pessoas ou grupos, né, os seres humanos. E isso é importante a gente entender, porque quando nós vemos a discussão no Brasil de que a Lei Magnitsky pode ser inapropriada para determinados magistrados, por exemplo, né, em função do respeito à soberania, isso é uma mentira.
porque no mundo nós já botamos limites à soberania dos Estados, principalmente no caso de direitos humanos e no desrespeito ao direito internacional e ao Estado democrático de direito ou devido processo legal. Então, não é equivocado aplicar punições internacionais a indivíduos que utilizam o Estado para fins persecutórios, para eliminar, para prender adversários. É por isso que a coisa se estende. Aliás, os direitos hoje, essa visão, ela é mais ampla, né? E em algum momento ela é até perigosa também, porque os globalistas vão gostar disso. Mas é óbvio que o direito à segurança física e material do povo de determinados grupos é essencial para uma estabilidade e paz, né, no mundo todo, para a gente poder garantir certos graus civilizatórios, entendeu? E, obviamente, com o avanço da tecnologia, certos direitos também devem ser preservados, mesmo que alguns controversos. Fake news acontece, beleza, notícia falsa, tudo isso acontece, sim, em redes sociais, discussões que são consideradas discórdia, enfim, não tem problema. Mas preservar, né, exatamente o direito à informação e à comunicação e à expressão é absolutamente essencial e faz parte desse limite à soberania. O Estado não pode e não deve colocar um limite ou restringir o direito à informação e ao direito de expressão. Mas isso foi um caso que você vê que aconteceu. Vários estados começaram a utilizar censura algorítmica como arma de guerra. Isso aconteceu na guerra na Ucrânia, isso aconteceu na repressão no Irã, isso aconteceu no Sudão, isso aconteceu no Brasil com o nosso judiciário. Então, a informação, meu caro, não é mais apenas um simples vetor de conhecimento. Ela se tornou um campo de batalha onde se joga toda a legitimidade da ação política, moral das sociedades e principalmente o controle das narrativas. Por isso é que a liberdade de expressão, a liberdade de informação, o direito de acesso a informações abertas, né, deve ser garantido e também por todos os países, mesmo que o cara discorde, mesmo que ela seja uma informação dura, mesmo que te choque e te magoe. Entendeu? Porque ela é um dos direitos humanos e caso esses grupos não possam expressar as suas opiniões, a sua livre circulação de ideias, expressar ideias, nações têm que permitir que ideias sejam expressas. Você, então, pode sim impor sanções a grupos ou governos que utilizam do seu poder para implantar apenas o pensamento único. Não é uma coisa simples, óbvio, porque você tem, com o avanço da tecnologia, né, outras questões, como por exemplo satélites, né, que fogem do controle de Estado e que podem mandar também guerras de informação e de desinformação, como a China tem feito, né? Enfim, não é uma discussão simples, mas é uma discussão que tem que ser tida claramente e dizer que não há nenhuma interferência no Brasil quando o Brasil utiliza do Estado, grupos políticos utilizam do Estado como instrumento persecutório e para fins de controles autocráticos. E veja, nós vimos no último de economia, no penúltimo de economia, exatamente a exportação dos meios de controle autocrático independentemente de ideologia, para começar a fazer um planejamento científico da sociedade. Nós vimos isso como uma política ideológica clara nos últimos anos. E um dos efeitos disso é a famosa prisão como instrumento de regulação política. Isso aconteceu no mundo inteiro. Esse movimento começa quando existe um poder ou um domínio, tá? Pode ser um domínio também absoluto de alguém ou de um grupo sobre a justiça. Em particular sobre promotores, sobre o Ministério Público, né, que começa a exercer a prisão de opositores, condenados ou não, como uma arma política. Tá? Você tem uma série de eventos dessas, uma série de casos. Vou começar para dar um caso clássico, aconteceu na Turquia. Né? Por exemplo, partidos políticos que ameaçavam a coalizão que estava no poder começaram, né, a ter os seus colíderes perseguidos. Né? Aliás, não foram só eles, foram cerca de 20 deputados, no caso da Turquia, centenas de prefeitos e executivos que foram presos e condenados a penas altíssimas e pesadíssimas.
O líder histórico do HTP, que é o Selahattin Demirtas, ele foi preso em 2016, tá? Por exemplo, foi condenado em maio de 24 agora a 42 anos de prisão. E sabe qual foi o crime dele? Violar a unidade do Estado. Outros estão sendo perseguidos sob a pauta de combate à corrupção. Qual a ideia por trás disso? Exatamente legitimar o seu poder através de consultas eleitorais, entendeu? Para poder garantir medidas coercitivas, principalmente de prisão contra personalidades, empresários e políticos de oposição, para a fim de garantir uma única ordem civil. Entendeu? Isso tem sido feito de forma bastante expandida no mundo, inclusive também pela China. Veja, olha, a gente poderia botar vários casos ainda na Turquia, mas eu quero avançar um pouco mais, né, em relação a isso, falando também da China. A corrupção, na verdade, os expurgos de corrupção, considerados, né, utilizando a corrupção, que começaram a levantar dúvidas, né, sobre a real capacidade de combate do Exército de População da Libertação, mas isso, na verdade, foi uma própria desinformação chinesa para não chamar a atenção ao ponto central, que é a perda de poder do Xi Jinping, que ele tem medo que o Exército consiga dar um golpe em função da crise econômica que está lá. Então, o que ele fez para garantir isso? Ele chegou e falou assim: pessoal, vamos então fazer um grande combate à corrupção, e tirou todo o primeiro escalão militar, entendeu? Então, alguns países, como a Turquia, né, tentou várias vezes, usa, né, de prerrogativas direto de golpe contra a unidade de Estado, interferência na democracia, como alguns. Você conhece, esses governos são os piores, falaremos dele daqui a pouco. Mas você vê exatamente condenações contra golpes de Estado ou cumplicidade em golpes de Estado que vão sendo construídas de maneira que alguns oponentes sejam presos. Inclusive, alguns são condenados à prisão perpétua, tá? Sem liberdade, sem possibilidade de liberdade condicional, tá? Enfim, a utilização desse sistema prisional como meio, sim, de exercer o poder e controle de regimes políticos, tá? E, no caso da China, foi utilizado da mesma maneira como controle, a ideia de controle, agora recentemente, da corrupção de um expurgo militar para dizer que houve um combate contra a corrupção, né? Ou seja, o que nós estamos vendo é novamente o sistema, o Xi Jinping, olhando e vendo a derrota, né, está sendo imposta economicamente, e está tendo uma preocupação da reação dos militares, dizendo que talvez o tempo do Xi Jinping tenha ido longe demais, né? Então o que ele faz? Ele começa a utilizar desses artifícios para concentrar poder. E aí tem dois fatores. Primeiro, se esse é um movimento que aconteceu na Turquia, esse é um movimento que acontece na China, esse é um movimento que acontece no Brasil também. Ou seja, a pauta contra a corrupção como uma pauta de concentração de poder. Uma pauta que levou mais poder ao judiciário, que é um dos instrumentos, né, dos promotores, para você poder fazer o controle de regimes através da prisão, do regime político através da prisão. Olha o que aconteceu com a direita. Já falamos exaustivamente nisso. Mas existe um fator político por trás disso. Se a pessoa precisa concentrar ainda mais poder, é porque o poder não é suficiente. E se esse poder não é suficiente, é que talvez ele esteja perdendo poder e ele precisa aumentar a temperatura. Ele precisa mostrar que ele é mais poderoso ainda, né? Então são formas de gritar sobre isso. E um dos boatos que existem hoje é que o Xi Jinping está perdendo esse poder. Dessa maneira, por essa análise, nós podemos ver a mesma coisa acontecendo no Brasil. Veja, por mais que pareça, e pareceu absurdo, sim, para muitas pessoas, desproporcional a duas medidas que aconteceram ao mesmo tempo. Uma delas foi do Gilmar Mendes, dizendo que, de caneta, né, de ofício, basicamente uma liminar, dizendo que o Supremo Tribunal Federal, né, não pode sofrer impeachment de acordo com a Constituição, mas é necessário que só o PGR o faça. Quer dizer, ele criou um novo mecanismo, uma blindagem anticonstitucional. Veja que loucura, o defensor da Constituição disse que
essa blindagem necessária porque as pessoas estão querendo usar de mecanismos constitucionais para retirá-lo. Então, subvertemos a Constituição para uma nova Constituição que não foi aprovada por ninguém, apenas para me blindar. Isso parece ser altamente desproporcional. Inclusive, logo depois o ministro Dimo também disse, mas veja, existem 81 pedidos de impeachment. Bom, se eles são ilegítimos, é simples, se eles são ilegítimos, eles vão cair, não vão ser aprovados. Mas se eles são legítimos, basta se comportar direito, né, Dino? Basta se comportar direito. A lógica dele é mais ou menos isso. Veja, o Ministério Público está até acusando muitas pessoas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos blindar as pessoas. Basta provar que elas estão corretas e provar que elas são inocentes. Mas veja, o que nós estamos vendo é um desespero do sistema atual. O sistema jurídico está mostrando desespero. Um desespero porque sente que o seu suporte, o seu apoio político tem caído. Não apenas pelas medidas do Trump, mas internamente. As pessoas já dizem, a justiça, o judiciário foi longe demais. Ele tomou um papel muito grande no Brasil. Os empresários estão começando a reclamar. Reclamar, inclusive, porque eles sofrem, né, desse ataque do sistema de coação e extorsão judicial, que é um sistema de roubo. O judiciário utilizado para meter a mão no patrimônio, no dinheiro das pessoas, como um mecanismo de transferência de riqueza do setor produtivo para o setor tecnocrático, burocrata. Então você vê isso constantemente e esse excesso de protagonismo judiciário no Brasil já levam à perda de poder político, de suporte político desse grupo, de maneira que começa a circular a ideia de que talvez o impeachment do ministro do Supremo não seja uma má ideia. Talvez para dar o exemplo, e imediatamente existe esse tipo de reação. A Latteri, né, ao mesmo tempo, é de chamar a atenção uma palestra que o Alexandre de Moraes deu no CNJ, uma série de juízes. Foi uma espécie de não me deixem só, né? Não me deixem só do judiciário brasileiro. Ele diz o seguinte, como um grande líder populista faz. Está na hora do judiciário ganhar mais dinheiro. Está na hora dos salários de vocês aumentarem. Vocês têm que ter dignidade. Ou seja, o que o Alexandre de Moraes está fazendo é um não me deixem só, né? Uma mistura de não me deixem só com Bolsa Família Judicial. É dizer o seguinte, votem em mim, me deem um suporte jurídico, continuem me defendendo, vocês são juízes, não participem desse sentimento de que é hora de realmente começar a esvaziar o poder judiciário, colocá-lo dentro da caixinha, voltar para a jaula, né? Então, mostrar que houve um exagero do Supremo, um desrespeito ao sistema jurídico brasileiro, ao devido processo legal, e talvez um exemplo de seja necessário, sim, para poder botar o Brasil de novo no trilho e reativar o sistema produtivo, reativar o equilíbrio de poderes. Mas ele mostra o contrário, que isso gerou preocupação. Então é necessário oferecer dinheiro, é necessário oferecer salário, que é assim que os líderes populistas tentam se manter no poder. E quando eles fazem isso, é porque eles estão em crise, eles estão com problemas políticos, eles estão perdendo esse suporte político que mantém ele lá. Essas duas ações mostram como esse sistema está começando a sofrer uma corrosão, uma grande corrosão. São preocupações que esses caras começam a ter, mostrando que estão fracos. Quanto maior é a força do sistema, quanto maior é o exercício do poder real, significa que existe uma preocupação, uma fraqueza com a própria sustentabilidade desse sistema. Um outro fator é que o sistema sabe que existe uma desconexão completa e total com seus interesses, a sua agenda, com a agenda popular. Então hoje, esse sistema que está sentindo a perda de poder político, que não se importa de tomar um lado nessa briga que existe entre o Centrão e o PT no Brasil, é um sistema que simplesmente está vendo que não tem suporte popular e que as suas ações de controle do Estado foram muito além do razoável. Muito além do razoável. E eles aceitaram ser criticados abertamente pelo Senado, como aconteceu, pelo Congresso e pelos jornais.
tamanha preocupação com a sustentabilidade do seu poder político. E principalmente porque dentro desses grupos políticos não existe apoio popular. Veja, a esquerda não leva pessoas para a rua, o centrão não leva pessoas para a rua. Quando hoje o judiciário olha para a realidade do povo brasileiro, existem duas forças que levam pessoas para a rua. Uma é o Bolsonaro, outra é o Oruan. As forças que existem hoje populares são forças de direita ou do crime organizado. A esquerda perdeu a guerra das ideias. A esquerda não tem hoje vínculo mais com o povo. Quem sobra? Quem tem valores morais como a direita, que consegue tocar o coração da classe trabalhadora e do povo brasileiro, que representa hoje o povo brasileiro, representa os trabalhadores, representa os nacionalistas soberanos, né, os soberanistas, melhor dizendo. Ao mesmo tempo, existe um movimento hoje que é uma força criminosa, mas política, de domínio, que é o tráfico, que começou a conquistar corações e mentes da pior forma possível em áreas muito carentes no Brasil, a ponto de um Oruan levar pessoas para a rua, entendeu? Levar pessoas para a rua, porque se perdeu a identidade nacional e está se criando uma identidade hoje de um narco-estado, onde o cara tem regras próprias, onde o cara tem lei, onde o cara tem uma organização, onde existe a chance de prosperar, onde existe o exercício de poder. Quem leva pessoas para a rua são esses dois grupos. E hoje o judiciário começa a olhar e fala assim, isso vai explodir em algum momento. Pode surgir revolucionários, pode surgir um sistema hoje grande no Brasil que vai querer apertar o botão da eject e destruir os atuais sistemas de controle. E esse sistema pode vir de algumas áreas. Veja, a China, guardado em as proporções, o Xi Jinping olhou, falou do ponto político, do ponto de vista político está controlado, mas o sistema militar, a cúpula militar talvez não. É a hora do cara limar todo mundo para poder garantir o exercício de poder ali. Agora, no Brasil, o cara já limou a direita. Eles conseguiram limar a direita e dizer e simplesmente proibir a candidatura do Bolsonaro num sistema farsa, né? Num sistema que, obviamente, afronta todo o direito internacional e faz parte, né, dessa ideia de utilizar a prisão como instrumento de regulação política. Agora, esses caras não conseguem enfrentar o crime organizado. E veja, uma hora a população irá se levantar contra um sistema que é insustentável, controlado por esses burocratas. E essa é uma realidade. Então, o que nós vemos hoje é, dentro desse sistema do momento que nós estamos vivendo, não só um novo, como a gente tem mostrado, né, aquela nova questões de impérios regionais, mas também de acordos de paz que não são verdadeiros, que existem vontades dos países, mas que existe uma Europa, uma OTAN capturada pelos globalistas liberais que querem sim a guerra e precisam da guerra e precisam economicamente da guerra até para tentar manter depois a sua globalização, a liberar o sistema liberal como era antes, ao contrário dos sistemas dos sistemas soberanistas que estão sendo criados na Europa, nos Estados Unidos e grupos no Brasil, porque esses caras precisam de eventos políticos e a guerra atende em muito os interesses da OTAN, né, de controle, de expansão e de hegemonia, que é o plano de longo prazo dela, sempre foi o plano de longo prazo desses caras. Mas, ao mesmo tempo, nós fomos vendo que as populações não se sentem mais representadas pelos estados. Por isso que eles começam a questionar, não mais uma questão de segurança nacional aqui em cima, mas uma questão de segurança humana, onde o povo não concorda com essa guerra. O povo quer mudanças, o povo quer acesso à informação, liberdade de expressão, a liberdade de se informar. E, ao mesmo tempo, isso é um movimento global que no Brasil é muito bem representado pelo encarceramento da direita, a ausência de liderança à esquerda e o domínio então do judiciário, porque como a esquerda perdeu corações e mentes, perdeu a batalha cultural, perdeu a batalha intelectual, apesar da sua força, ela não consegue mais convencer as pessoas verdadeiramente com as suas ideias de wokeismo, e comportamentais e ambientalistas. O que esses caras estão fazendo? Utilizando o judiciário como arma. Só sobra a
esquerda o controle do judiciário, que hoje está vendo o apoio político dado pela própria esquerda para que ele exerça o poder sendo corroído pela ausência de povo na equação. Então nós sofremos sim esse risco. O Alexandre deu um não me deixem só, junto com o Gilmar, porque estão sentindo esse clima político piorar para eles. E isso tem a ver, obviamente, com uma série, né, de questões políticas e da insustentabilidade do modelo que eles têm hoje. Bom, meus caros, para fechar o nosso Já Economia, como se já não bastasse todos os problemas, a China agora está usando o mercado editorial como soft power para implementar a sua ideologia. Veja, a China hoje tem centenas de milhões de leitores ativos, ao contrário do Brasil, né? Porque eles fazem o TikTok, mas não necessariamente usam o TikTok, né? Nós não fazemos e usamos, né? Então, hoje, o pai sofre ao entrar em casa porque há enormes chances de abrir a porta do quarto do seu filho ou filha e o que ele sabe fazer é uma dancinha em algum lugar. É exatamente isso, é uma coisa desesperadora. Só que a China tem utilizado plataformas como o Dang e JD Books para expandir os seus catálogos, utilizando inteligência artificial já, né? Utilizando audiolivros também, né? E aumentando uma campanha para uma leitura móvel, que é feita geralmente nos ônibus, nos metrôs, etc., né? E tem usado de dinheiro governamental para dar subsídios a livrarias físicas, tá? Que também tem crescido lado a lado com a leitura digital, tá? Ou seja, todas essas editoras chinesas, elas estão se adaptando à era digital, né? Obviamente, através de plataformas de comércio eletrônico, né? Mas elas têm uma estratégia que é uma estratégia extremamente ligada com um crescente sentimento do orgulho cultural chinês, que é patrocinado, óbvio, ligado às estatais chinesas, né, ao governo chinês, mas que está impulsionando, sim, a demanda por um conteúdo lá na China considerado original e de alta qualidade, né, para poder se adaptar às questões atuais. Obviamente que existe um incentivo à propriedade intelectual nacional, né? E as editoras hoje estão buscando ativamente, né, a exportação desses direitos autorais que foram feitos na China através de acordos de cooperação internacional para expandir isso no mundo. Ou seja, leitura e ficção, de literatura e de não ficção, perdão, de origem chinesa, para cada vez mais ganhar corações e mentes, cabeças e obviamente, fazer a criação de uma pauta, de um imaginário que se adeque às necessidades chinesas, tá? As grandes empresas chinesas que são ligadas ao governo estão investindo muito em tradução, né? Usando ferramentas para fazer análise de mercado, estão internacionalizando o seu mercado chinês. Isso faz parte, como eu disse, diretamente da estratégia de soft power do governo. A China declarou no seu objetivo nacional que ela quer ser uma potência cultural até 2035. E para isso, passa por a exportação de produtos culturais, o que inclui traduções de livros e direitos autorais de maneira feita em massa. É óbvio que isso não é um processo lento, é óbvio que isso não é orgânico, mas é uma questão estratégica. Ou seja, essa ideia criada no Potência Cultural está sendo feita, executada por grandes conglomerados estatais, como a China Publishing Group Corporation e a China International Publishing Group, que são gigantes, que estão utilizando recursos do governo para estabelecer uma presença internacional, utilizando inúmeras estratégias, tá? Se você for ver as organizações como a Foreign Language Press e a New World Press, que são subsidiárias hoje da China International Communication Group, usam e publicam obras em diversos idiomas estrangeiros, que inclui aí francês, alemão, inglês, espanhol, japonês, árabe, tudo isso para criar e difundir literatura e clássicos culturais chineses, novamente, com a ideia de criar e fomentar o imaginário. Já são mais de 180 países que os caras estão atingindo, tá? E fazendo isso de uma maneira, eventualmente até mesmo com parcerias estratégicas com outras editoras globais para permitir o alcance cultural da China. Eles sabem
que isso é um poder brando, é um soft power, né? E essas narrativas chinesas estarão circulando, já estão circulando nos principais mercados da Ásia, África e até mesmo da América Latina e criando cada vez mais programas, tá, para fomentar livros e ideologias chinesas nos mercados emergentes que estão sendo criados, e as editoras são, na verdade, ativos estratégicos. Quer dizer, o setor editorial chinês hoje está, sim, considerado um ativo estratégico, entrando em fase, né, de amadurecimento, né, mas visando exatamente um mercado internacional para implementar como estratégia cultural. Veja, se essas tendências se mantiverem, a China em breve liderará o mercado editorial do mundo. Isso porque, obviamente, não vai acontecer de maneira rápida, mas ela está empurrando, sendo mais rápida que os seus pares europeus e mesmo americanos, produzindo histórias e narrativas de interesse chinês. Enfim, esse é um dado que é bastante preocupante para a gente. Falamos hoje sobre muita coisa, falamos sobre acordo da Ucrânia, utilização da OTAN, liberdades individuais versus segurança nacional e humana, a utilização da prisão como instrumentos de regulação política, a questão da perda da força, né, do sistema no Brasil e, por isso, o aumento da repressão do regime judiciário e a estratégia chinesa de utilização da mercado editorial com dinheiro público, com dinheiro do governo, para montar um soft power. Esse é um resumaço do nosso Economia da Semana. Se tudo isso, meu caro, vai dar certo ou não, bom, você já sabe, será assunto para o próximo não, um dos nossos próximos de Economia.